Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? A aula de hoje é sobre a transitividade verbal. Então, essa aula, ela tem que vir antes do predicado, porque precisamos conhecer os verbos para começar os predicados verbais, tá? Então, vamos lá. Ana caiu no parque ontem. Então, caiu. Caiu é um sentido completo, né? E quando a gente fala sentido completo, nós falamos que são verbos, né? Significativos. Ele tem um sentido completo porque ele é um verbo intransitivo. Kaique ficou surpreso pela polícia. O verbo ficar é um verbo de ligação, que a função dele é de ligar o sujeito Kaique com o seu predicativo do sujeito, tá? Então, esse aqui é um verbo de ligação. Pessoal, os próximos slides é sobre isso daí, tá? Então, vamos ver por partes. Os verbos, eles indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, uma atividade mental. E apresentam também transitividade ou não. Então, vamos entender o que é transitividade. Transitividade, nós temos sempre precisa de complemento verbal. Nós falamos do objeto direto, são complemento verbal, e o objeto indireto. O não é o verbo intransitivo, porque o verbo intransitivo ele não transita, ele é intransitivo, porque ele tem o sentido completo, totalmente completo. O próprio verbo já tem esse entendimento. O transitivo não. O transitivo ele precisa de complemento verbal, que é o objeto direto e objeto indireto. Transitividade verbal é a necessidade de alguns verbos apresentam ter outras palavras como complemento, que é o objeto direto e indireto. E esses verbos exigem complementos chamados transitivos. E os que não exigem esses complementos são chamados de intransitivos. Vamos começar agora com o intransitivo. Clara Nunes morreu. Todo mundo sabe que o verbo é morrer. É um sentido completo, a gente entende o que é, né? Então, Clara morreu. Antônia nasceu. Todo mundo entende o que é nasceu. É o sentido completo. Jandira chora. E todo mundo sabe o que é chorar. Então, são verbos que têm o sentido completo, que não há necessidade de complemento. A gente pode colocar advérbios, tipo Clara Nunes morreu há 20 anos atrás. Advérbio de tempo, não é complemento. Antônia nasceu ontem, de tempo, não é complemento. Jandira chora muito, advérbio de intensidade, não é complemento verbal, tá? Então, vamos lá. Entender o seguinte, complemento verbal não é advérbio, não é, tá? Então, vamos para a próxima, que é o intransitivo. Então, os verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento. Eles não necessitam de complementação. Ele pode vir junto com advérbio. Então, algumas frases retiradas de manchetes. Rei Hansen, da Jordânia, morre aos 63. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Nascem trigêmeos na virada do ano. Todo mundo sabe o que é morrer. Casar, todo mundo sabe o que é se casar. E nascer, todo mundo sabe o que é nascer, né? Então, percebam que os verbos que não necessitam de qualquer complemento, né? Nós falamos de intransitivos, né? Eles não necessitam de qualquer elemento para complementar esse sentido, pois quem morre, morre. Quem casa, se casa. E quem nasce, nasce, ok? São esses verbos que têm o sentido completo. Eles podem ser completados por advérbios. Cheguei cedo. Advérbio de tempo. Moro em Poços de Caldas. Advérbio de
lugar. Então, quando a gente pergunta onde, opa, rabiscou aqui. Onde, quando, como, são advérbios, não é? Onde aconteceu. Como aconteceu. Quando aconteceu, que é de tempo. Então, não é um complemento verbal, são advérbios. Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, os verbos transitivos, eles precisam de complemento verbal. Eles têm essa necessidade de ser completados. Por isso que eles transitam. Exemplo. Flamengo venceu. Flamengo venceu. Venceu quem? Faz uma perguntinha diferente, hein? Venceu quem? O Vasco. Olha o complemento verbal. Se não tem preposição, é o quê? Objeto direto. A gente vai ver o que é objeto direto e indireto. Só adiantando para vocês, pessoal. Só é objeto indireto quando tem preposição, tá? Cliente reclama da promoção da BCP. Reclama de quê? Reclama de quê? Olha a preposição aqui da promoção. Então, o que é isso aqui? Reclama de quê? É um objeto indireto. Medida em estudo promete. Então, vamos lá. A gente tem que saber fazer pergunta ao verbo que dá uma conexão. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Quem promete? Promete alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, aqui esse verbo prometer, ele tem dois complementos. Ele tem um complemento alívio, que é o objeto direto, que não tem preposição. E nós temos para os Estados Unidos, seria o quê? Objeto indireto. Por que indireto? Para quem? Olha a preposição aqui, ele é preposicionado. Então, nós temos verbos transitivos, aqui na frente, direto, verbo transitivo indireto, e aqui promete verbo transitivo direto e indireto. Perceba que os três verbos utilizados nos exemplos necessitam de complementação, pois quem vence, vence alguém, quem reclama, reclama de algo, e quem promete, promete algo a alguém. Olha aqui a preposição, pessoal, a alguém. Verbos transitivos diretos. Observações. As perguntas que a gente sempre faz para o transitivo direto é o que, quem. O que, quem, né? Não tem preposição na pergunta, perceberam? O que, quem, não há pergunta com preposição. Então, se não há preposição, nós falamos de objeto direto. Laura comprou o livro. Comprou o quê? O livro. Ana amou Antônio. Amou quem? Antônio. Então, são objetos diretos. E são os verbos transitivos diretos. Porque quem compra, compra alguma coisa. Compra o quê? Quem ama, ama alguém. Ama quem? Então, são perguntas que a gente faz a conexão sem a preposição. Verbos transitivos diretos. Observações. As perguntas para se identificar se o verbo é transitivo são o que e quem. Aí, Laura comprou o livro. Laura comprou o. Então, esse exemplo que foi dado, pessoal, é para a gente perceber que o pronome oblíquo ele pode ser o objeto direto. Comprou o quê? Então, esse o livro, ele também pode ser representado por pronome oblíquo. Ana amou Antônio. Esse Antônio, ele também pode ser representado, substituído por pronome oblíquo. Então, vou deixar claro. O objeto direto, eles podem ser também os pronomes oblíquos, o, a, os e as.
E os seus demais, né? No, na, nos e nas, lo, lá, las e no, los, né? Eles também podem ser os pronomes diretos. O indireto não. O indireto é o me e o lhe. A gente vai usar mais, tá? Verbo transitivo indireto. Ele precisa de uma ponte. E essa ponte chama preposição. Ela é obrigatória. Então, esse exige um complemento com preposição obrigatória. O complemento dominado de objeto direto, né? O eleitor não obedece à convocação do TRE. Então, olha que se há mais a artigo, mais preposição a com crase. Por que existe uma crase? Porque existe um artigo com uma preposição. Então, vamos fazer pergunta ao verbo. Aprender a fazer pergunta ao verbo. Pessoal, conexão. Quem não obedece a alguma coisa, a alguma coisa, a alguém. Então, precisa de preposição. Então, essa convocação do TRE, eu posso utilizar o pronome oblíquo lhe. Os filhos obedecem a quem? A quem? A pergunta é a quem? Olha a preposição aqui, pessoal. Aos pais. Então, vamos lá. Aos pais. Esse lhes aqui, ele representa pais. Então, vamos lá. Quem obedece, obedece a alguém. A preposição. Isso é preposição, por isso que ele é o quê? Objeto indireto. Existe também verbos que ele tem a bitransitividade. A bitransitividade. O que é bitransitividade? Ele possui os dois complementos verbais. Então, ele possui os dois complementos, que é o objeto direto e o objeto indireto. O governador perdoa a traição do deputado. Então, quem perdoa? Vamos fazer a perguntinha ao verbo a conexão. O governador perdoa. Perdoa quem? O quê? Então, ele perdoa o quê? Então, vamos separar aqui agora. O que ele perdoa? A traição, que aqui é o objeto direto. De quem? Do deputado. Objeto indireto. Olha a preposição aqui, pessoal, de mais o artigo o. O empresário doa. Então, vamos lá. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem doa, doa alguma coisa a alguém. Doa o quê? O rendimento do mês. Objeto direto. A quem? Olha a preposição aqui, pessoal. Objeto indireto, ok? Então, tem alguns verbos que eles necessitam de complementos verbais, que eles são bitransitivos, que são os dois, ok? Que é o caso do verbo perdoar e o caso do verbo doar. Verbo de ligação é o terceiro verbo. Esse aqui é o mais fácil, pessoal. Ele é o verbo ser, deixa eu marcar aqui, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, permanecer, tá? Então, esses tem o tornar-se também. Não tá aí, mas tem... escrevam aí, tornar-se. É aquele que expressando o estado. Então, ele expressa sempre o estado do ser ou da coisa. Ele liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles, o sujeito e suas características, um certo tipo de relação. Por isso que ele chama verbo de ligação, porque ele liga o sujeito com o seu predicativo. Exemplos. Predicativo do sujeito, ele sempre será o núcleo do verbo de ligação, tá? E o que é o predicativo do sujeito? É o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito da oração, atribuindo-lhe
uma qualidade. Então, ele dá um atributo ao sujeito da oração. Ele aparece maioritariamente após um verbo de ligação, um predicado nominal, tá? Que a gente vai ver na outra aula. Exemplo do predicativo do sujeito. Carlos parece assustado. Então, o verbo parecer. Olha lá, verbo de ligação, parecer. O que o parecer faz? Ele liga o sujeito da oração, sujeito simples, Carlos, com o seu predicativo de sujeito. Então, é essa que é a função do verbo de ligação. Ligar o sujeito da oração com o seu predicativo do sujeito. Ela está focada, verbo estar, verbo de ligação, porque ele liga o quê? Está, liga ela com focada, que é o predicativo do sujeito. Os culpados foram vocês. Então, o verbo, vamos lá, foram vocês. Meu Deus, o verbo ir aqui. Vamos entender aqui um pouquinho. Na verdade, é o verbo ser aí, pessoal. É o verbo ir ou ser? Ser, tá? Ser, tá bom? Eles são culpados, eles foram culpados, eles serão os culpados. Então, o verbo ser aqui, tá? Então, ele liga. O verbo ser liga os culpados, que é o sujeito da oração, com vocês. Então, fechando o pensamento aqui, pessoal. O verbo de ligação, ele tem uma função. Ele tem a função de ligar o sujeito da oração com o seu predicativo do sujeito, tá? E sempre o núcleo do predicado aí, do verbo nominal, que é o que nós veremos na próxima aula, estou adiantando um pedacinho aqui, puxando um ganchinho, é claro, né? Então, ao contrário do verbo, do predicado verbal, que é sempre o verbo núcleo do predicado verbal, o predicado nominal que tem o verbo de ligação sempre será o núcleo do predicativo do sujeito, tá? E só é verbo de ligação se ele há um predicativo do sujeito, que é um atributo dado ao sujeito da oração. Não é simples? É muito simples, não é? Então, vamos aqui. Verbo de ligação pode expressar um estado permanente, Sandra é alegre. Um estado transitório, mamãe está feliz. Um estado mutatório, ficar, virar, tornar-se, fazer-se, por exemplo, né? Júlia ficou brava. Continuidade do estado, continuar, permanecer. Renato continua pensativo, Renato permanece pensativo. Um estado permanente, parecer. Marta parece melhor. Então, vamos entender aqui, pessoal. Só é verbo de ligação quando tem atributo. Olha o atributo aqui que ele liga. Sandra e alegre. Mamãe feliz. Quem que é brava é a Júlia. Quem que é pensativo? O Renato. Quem que permanece pensativo? O Renato. Essa é a função do verbo de ligação. Quem que é melhor? A Marta. Então, é essa que é a função que o verbo de ligação faz. Ele liga o sujeito da oração com o seu atributo, que é chamado de predicativo do sujeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a cor de lilás e vou circular o predicativo do sujeito. Alegre, feliz, brava, pensativo e melhor. Então, sempre é um atributo dado ao sujeito da oração, tá? É simples assim. Pessoal, a aula de hoje é sobre essa transitividade. Fechando nosso pensamento aqui, nós vimos hoje verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complementos verbais, objeto direto e indireto. Verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complementos verbais, porque ele tem o sentido completo. Lembra do morrer, nascer, rejuvenescer, cantar, andar, caminhar.
Então, tossir, respirar, eles são verbos que têm um sentido completo. Por isso que nós chamamos de verbo intransitivo. Agora, verbos de ligação tem umas particularidades que eu darei na aula dos tipos de predicado. Que o verbo de ligação faz parte do predicado nominal. Mas há uma particularidade só para a próxima aula, tá? Na próxima aula terá mais. A questão de exercícios, pessoal, eu vou dar sujeito com o predicado, tá? Juntamente com o predicado, um exercício só. Tipos de sujeito e tipos de predicado. Então, a próxima aula eu vou dar tipos de predicado e depois faremos os exercícios trabalhando sujeito e predicado junto no exercício apenas, tá? Porque a gente trabalha os dois, trabalha sujeito e predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado. Então, um beijo para todos vocês, tá bom? Ah, tem mais essa parte aqui. Esqueci, coloquei umas questãozinhas. Para não ficar no piloto automático, pessoal, né? Então, vamos lá. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Um só não é verbo de ligação, pessoal. Então, vou dar um tic-tac aí, um tic-tac e esperar para vocês aí perceberem qual dessas alternativas não é o verbo de ligação que liga o sujeito com o predicativo do sujeito. A criança estava esfomeada. Pedro parece adoentado. Ele tem andado confuso. Ficou em casa ontem. A jovem continua sonhadora. E aí, pessoal? Já descobriram qual é? Então, vamos lá. Vamos fazer um por um. O verbo estar é verbo de ligação? Sim, que liga o sujeito. Criança com esfomeada. Quem que é esfomeada? Criança. Quem que é o predicativo do sujeito? Esfomeada. É verbo de ligação? Sim, é verbo de ligação. Pedro parece adoentado. Quem que está adoentado? Pedro. Então, ele está fazendo o quê? Está ligando. Faz função de verbo de ligação? Sim. É verbo de ligação, sim. Ok? Ele está ligando. Quem que é o predicativo do sujeito? Adoentado. Ele tem andado confuso. Oh, Deus do céu. Andado confuso. É aí que tá, pessoal. Esse andado não é com as perninhas. É estado. E aí? O verbo andar, eu preciso pensar na interpretação. Esse andar não é com as perninhas que ele está andando, não. Ele está meio confuso. Ele está. Então, eu posso interpretar esse andando aqui com o verbo estar. É a situação que ele está. Coisa horrorosa, né? Mas tudo bem. Então, ele atribui o quê? O confuso para ele. Então, é um verbo de ligação? Sim, é um verbo de ligação. Eu estou usando esse auxiliar, não quero saber dele. Auxiliar só serve para o quê? Modo e tempo, só. Esse andado aqui, ele tem função de verbo de ligação. Então, não é a alternativa C. Vamos para D agora. Ficou em casa doente. Verbo ficar, verbo de ligação. Mas faz função de predicativo do sujeito? Cadê o predicativo? Quem que ficou? A terceira pessoa, eu, ele, ok? Muito bem. Em casa é um advérbio de lugar. Ontem é um advérbio de tempo. Tem predicativo do sujeito? Olha só, aqui tem esfomeada, tem doentado, tem confuso, mas o ele, filho, que é o sujeito oculto, ó, não tem. Não tem. Então, achamos aqui, ó. É a alternativa D. Tá vendo? Isso aí é uma questão de vestibular.
Vamos entender o porquê que ele não é aí, ele faz função de verbo de ligação. Ligação, só tem ligação, verbo de ligação, se ele liga o sujeito com o seu atributo. Como aqui não tem atributo, não é verbo de ligação. Ele é considerado como um verbo intransitivo, tá bom? A gente vai ver isso na próxima aula. A jovem continua sonhadora. Quem que é sonhadora? A jovem. O atributo dela aqui, ó. Olha o predicativo do sujeito aqui, ó. Então, o que esse continua faz? Ele liga termos. Olha lá. Ok? Beleza? Vocês viram que a gente tem que perceber que verbo de ligação, ele só é verbo de ligação quando ele liga um atributo ao seu sujeito da oração. Olha que gracinha que é o verbo de ligação. Ele só liga, ele faz essa funçãozinha aqui, ó, com o sujeito e com o seu atributo, que nós falamos de predicativo do sujeito. Então, vamos grifar o predicativo do sujeito das orações. Esfomeada, adoentado, confuso e sonhadora. É essa que é a função do verbo de ligação. Por isso que é ligação, ele liga o sujeito com o seu predicativo do sujeito. Questão 2 e o último agora, viu, pessoal? Analise os pares de orações que seguem e aponte as diferenças demarcadas pela predicação verbal, tendo em vista o contexto que encontram inseridos no verbo que constitui. Maria anda depressa. É as suas perninhas, não é? Não é as perninhas dela que está fazendo ação? Então, o verbo andar é verbo de intransitivo. Por quê? Depressa é o modo que ela anda, tá? Ando meio tristonho. Ele está tristonho. Olha só esse ando, é diferente. Ele está tristonho. Ele é tristonho, não é? Então, o que é esse ando aqui? Esse ando tem o eu, que é o sujeito oculto, né? Tem o eu. Eu ando meio tristonho, e quem está tristonho é o eu. Então, ele liga o eu com tristonho. Então, é o quê? Verbo de ligação. Ligou. A professora virou uma fera ao presenciar tal ato. Então, virou uma fera. É uma fera. O verbo virar, pessoal, quando é, por exemplo, eu virei a página. Eu fiz a ação de virar a página do livro. É uma ação. Então, verbo virar, página, verbo transitivo. Neste caso aqui, pessoal, a professora virou uma fera. Quem que é essa fera? É a professora, é um atributo dado. Então, nesse caso aqui, pessoal, é verbo de ligação. Você viu que eu coloquei só particularidades aqui do verbo de ligação. Tá bom? Se há um predicativo do sujeito, é verbo de ligação, ok? A cadeira virou tão pesada que estava. Virou. É a ação dela virar. Então, predicativo, verbo intransitivo. Ao saber da notícia, ele caiu numa profunda tristeza. Caiu, nós entendemos o fato, então é verbo intransitivo. A plateia caiu da arquibancada. O verbo cair, ele é completo, a gente entende o sentido. O que ele é? Verbo intransitivo. E não oferecia. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Esse verbo, pessoal, ele pode ser o bitransitivo. Só que aqui ele só tem um complemento. Ele oferecia o quê? Nenhuma segurança. Tem preposição aqui, pessoal? Não. Então, o que ele é? É um objeto direto. Então, é verbo transitivo? Sim. Ele precisa de complemento, porque quem oferece
oferece alguma coisa a alguém. Esse a alguém foi omitido. Não colocaram ele. Então, eu só posso classificar ele como verbo transitivo direto. Agora, se colocasse aqui, oferecia nenhuma segurança à plateia, com acento com crase, ou acento grave, aí sim seria verbo transitivo direto e indireto. Ok? Então, agora acabou mesmo, pessoal. Um beijo para todos vocês. A próxima aula, tipos de predicado. Voltaremos no verbo de ligação, do verbo intransitivo, tá? Porque faz parte dessa interpretação ali, para a gente sistematizar esse conceito, tá? Agora acabou. Tchau, pessoal.